Pessoal, o que vai mudar aqui agora, isso é para melhor, tá? Mas é apenas um detalhe. Eu vou dar exemplo aqui de um cliente aqui. Vou fazer o cadastro aqui simples, igual a gente já faz, tá? Pessoal, é o seguinte, ó. Se alguém quiser perguntar aí, pode perguntar, tá? Então, a partir de agora, ó, o lead está aqui. A gente entrou no lead, tá? Isso aqui eu vou pedir um carinho para vocês, pessoal, por quê? Essa etapa, desde que o lead entra pra gente, né? Ele tem aqui a etapa de lead, ele tem a etapa de atendimento, ele tem a etapa de agendamento, ele tem a etapa de visita, ele tem a etapa de proposta e o último, o negociado, que é o venda. A gente vai precisar fazer isso aqui começar a funcionar, tá? Como que a gente faz isso aqui funcionar de forma rápida, objetiva e que fique de uma forma inteligente? Eu preciso que todos vocês entendam isso daqui, ó. Quando o cliente entra para a gente, etapa de lead, quando ele está na etapa de lead, é um cliente que está sem interação, é um cliente que nunca respondeu nada para a gente. Todo mundo entende quando eu falo que lead é sem interação? Eu estou perguntando isso porque eu sei que algumas pessoas às vezes esquecem, não tem problema. Por isso que eu estou pedindo para vocês ficarem aqui comigo nesse tempo, entender, porque depois tem várias coisas que eu falo em reunião, eu mando no grupo e tem um monte de gente que esquece o que eu falei. Isso daqui precisa estar um pouco claro, porque isso aqui são dados que tem pra gente importantíssimos. Lead é sem interação. Eu tenho um número aqui hoje de leads no sistema que eu entendo que não tem interação. Hoje, se eu pegar aqui, ó, 971 clientes estão sem interação. Isso são dados que eu preciso ter, tá? Quando o cliente passa para atendimento, é um lead que já respondeu. Olá, fulano. Olá, corretor. Eu tenho interesse, quero saber como é que funciona. Então, eu sei que é um cliente que já interagiu. Isso daqui a gente precisa estar muito claro. Vou dar um exemplo desse cliente aqui agora, ó. Entrei no lead, fui em atendimento. Aqui em atendente, é um lead que ainda não respondeu. Vou dar um exemplo aqui. Primeiro contato, aguardando interação do cliente. Ou só aguardando interação, para ficar mais simples, ficar fácil de entender. Colocou aqui, aguardando interação. Exemplo, o cliente respondeu. Eu prefiro trabalhar com o WhatsApp aberto, ou o bot conversa aberto, e a plataforma do Robust aberto. Porque se o cliente interagiu, respondeu, eu já vi que finalizei ele, estou guardando documentação. Um exemplo, o cliente me respondeu aqui, eu vou vir em cliente. Posso colocar aqui, para mim não interfere, primeiro contato, segundo contato, é mais o que você vai colocar na descrição aqui. Exemplo, cliente, interesse em casa ou apartamento, renda 2.000, financiamento. Ou você pode fazer igual a Maeli, se eu não me engano, faz muito. A Maeli copia e cola a conversa do cliente e coloca tudo aqui. De certa forma, isso é ótimo também, economiza tempo, não precisa ficar escrevendo, já fica toda a descrição aqui. O que eu aconselho para quem faz isso? Hoje você pode ir lá no chat GPT, copia e cola toda a conversa com o cliente e coloca lá em cima antes da conversa. Por favor, resuma essa conversa com os principais pontos. Se você colocar esse prompt lá, ele vai te dar todo o resumo da conversa e você pode copiar e colar aqui, tá? Então, dando esse exemplo de você colocou aqui alguns pontos que o cliente já te respondeu, igual esse aqui, cliente, interesse em casa, renda 2.000, financiamento. Vamos supor que você só tem essa informação. Você vai passar o cliente, vai andar o funil dele aqui para atendimento. Beleza, andei ele para atendimento. Quando eu, Cairon, o Renan, o seu gestor, né, entrar aqui para ver, deixa eu ver sobre esse lead aqui, se o corretor XYZ ele trabalhou ele da forma correta. Você fez o atendimento no dia tal, no horário tal, o cliente respondeu, vamos supor que aqui é dia 4, ele respondeu, você colocou que o atendimento, ótimo, maravilha. Até essa parte a gente tem trabalhado muito bem. Isso é ótimo. A gente precisa melhorar? Precisa melhorar. Só que a gente já entendeu, grande parte dos corretores, o que é lead e o que é atendimento. Eu só estou reforçando para os corretores novatos e reforçando para quem já está antigo, mas não está fazendo, tá? Então vamos lá. Todo mundo aqui já sabe que eu não consigo passar o cliente de atendimento para venda sem antes passar por uma visita, né? Que ele vai agendar uma visita e vai comparecer, tá? A partir de hoje, o que eu preciso que seja feito? O cliente que está na etapa aqui de agendamento, agenda. Se você fez a visita, coloca em visita. Aí aqui, ó, tá um detalhe. A gente não consegue fazer proposta desse cliente, que é enviar para análise de crédito, que agora a gente vai precisar fazer isso daqui, sem antes passar pelo agendamento e visita, tá?
Com isso, para a gente ter um imóvel, para a gente sempre colocar ele como padrão, vai ser esse código aqui agora, o código 872, que eu vou mostrar no exemplo para vocês. Vamos dar o exemplo aqui, ó. Vamos supor que esse cliente aqui, eu falei com ele, ele vai me mandar a documentação e eu vou mandar lá para Nippon para fazer a aprovação de crédito. O que eu vou fazer? Após atendimento, eu tenho que marcar uma visita para ele. Venho aqui, coloco o horário aqui de 11 horas, tem que ser uma hora para frente aqui, né? Dou OK. Venho aqui em imóvel, coloco o código aqui, 872, que eu acabei de mostrar para vocês. Eu já criei esse imóvel aqui com o endereço da imobiliária, que é para a gente fazer só o agendamento. Todo mundo vai usar o mesmo aqui, tá? Não tem problema. Clica nele para você conseguir fazer. O que você vai colocar aqui embaixo? Cliente em análise. Dá um sim. Ele saiu de atendimento e foi para agendamento, tá? Só que ainda assim eu preciso chegar aqui na proposta. Como é que eu faço? Fiz o agendamento, eu venho aqui em feedback, coloco outros, cliente em análise de novo. Isso aqui a gente vai fazer rápido, eu estou fazendo devagar só para a gente entender. Passei para visita. Passei em visita, eu vou fazer uma proposta para esse imóvel aqui, para esse cliente. Vou vir aqui, já estou aqui com a visita, vou vir aqui em proposta, nova, cliente em análise. Pronto, está feito. Chegou em proposta. Fecho aqui. Beleza. Esse cliente, ele está em proposta aqui agora. Eu quero que todo mundo entenda agora o que é proposta. Proposta é um cliente que foi enviado para análise. Uma última coisa que você tem que fazer aqui, que fica mais fácil para você filtrar, né? Você pode colocar aqui ele, ou só depois, eu quero tirar esse análise de crédito aqui, para vocês terem a tag só de quanto o cliente aprovou. Coloca aprovado CCA ou reprovado caixa, tá? Esse em análise de crédito eu vou tirar, porque eu já sei que quando ele está em proposta, é um cliente que está em análise. Por que eu precisei mudar isso aqui, pessoal? Não é por luxo, não é porque eu quero complicar o negócio, é porque quando eu venho aqui em dashboard, que é onde eu consigo tirar os relatórios da imobiliária e entender o que eu tenho de X lead em X conversão de proposta, X lead em conversão de atendimento e X lead em conversão de negociado, que é o cliente que de fato comprou, tá? Todo mundo entende hoje que existe um número de X clientes que eu envio para análise de crédito do que vai virar venda. Imagina se todos os clientes que a gente mandasse para análise de crédito virasse venda. Seria ótimo, né? Só que não é bem assim que acontece. Já conversei isso com alguns corretores e a gente sabe muito bem que às vezes a gente tem que mandar 3 clientes para filtro, para análise de crédito, para vender um imóvel. Hoje, em alguns períodos, a gente está tendo que mandar quase que 5 clientes. Então, assim, eu preciso ter esses dados aqui que eu não tenho hoje. Hoje basicamente, tudo que vira agendamento e visita, vira proposta e vira venda. Então, isso aqui são números que não existem, são números irreais. Hoje, o que eu tenho de número aqui é lead versus atendimento, que ainda assim eu acho que não está batendo ainda, né? Obviamente, a gente tem muito cliente que não responde, que não vai estar em atendimento, só que eu preciso começar a entender, pessoal, daqui para baixo, ó, o que de fato está virando proposta e está virando venda. Isso daqui precisa começar a funcionar, porque aqui, ó, eu tiro alguns relatórios aqui, ó, conversão aqui, eu vou mostrar para vocês. Vamos dar um exemplo aqui do mês de junho. Esse relatório que eu tiro aqui, ó, só para vocês entenderem aqui todos. Beleza, vamos colocar aqui Facebook, Lead Metabroker e esse daqui. Só esse daqui, né, que é o que a gente está mais colocando agora. Quando eu gero esse relatório aqui, ele é muito importante para a gente continuar evoluindo e entender para onde que o mercado está indo, quantas propostas a gente precisa fazer para virar venda. Quando eu abro esse relatório aqui, ó, os números aqui não estão batendo, tá? Eu preciso que isso aqui comece para vocês entenderem. Obviamente é funil, aqui vai estar sempre maior, menor e vai diminuindo até virar venda. Só que nunca vai existir que de eu ter 20 propostas e 20 vendas, que é o que vem acontecendo, tá? Ele tirou o relatório aqui de um dia só, mas se pegasse aqui do mês passado, por exemplo, que a gente fez 26 ou 27 vendas. Eu tenho 26 propostas e 26 vendas. São números irreais. Com certeza a gente fez umas 70, 90 propostas ou mais para virar as 25 vendas. Então, esses dados, eu preciso que ele comece a ser mais reais para a gente. E a gente só vai conseguir fazer isso caminhando o lead aqui. Então, vou recapitular aqui. Isso daqui, pessoal, é literalmente o funil de vendas que eu mostrei para vocês aqui agora, que é no dashboard ali, que é isso daqui. Essa informação aqui, vocês conseguem ver a de vocês. Eu estou vendo a da imobiliária toda. São dados importantes também que vocês precisam começar a fazer isso aqui funcionar, tá? Então, recapitulando, lead, cliente que ainda não respondeu, está sem interação. Atendimento, cliente que já interagiu.
olá corretor, eu tenho interesse, parou de responder, ele vai se manter em atendimento, até você descartar esse lead, tá? Uma outra coisa importante, em 20 leads você não recebia mais na etapa de lead. Hoje eu aumentei para 30, tá? Vou deixar rodar mais uns dias, vou ver como é que vai ser. Eu preciso que vocês comecem a descartar alguns clientes. Exemplo, eu vejo lá que às vezes tem um corretor que está com lead desde abril, em atendimento, em lead ainda. Não faz sentido. Esse lead ele precisa ficar no máximo aí em lead 15 dias. Passou de 15, ou ele tem que estar em atendimento, ou ele já tem que estar no agendamento futuro. Exemplo, o cliente pediu para me chamar ele só no dia 30 de julho, que é no final do mês agora. Coloca ele em agendamento para chamar 30 de julho, que a plataforma vai te lembrar. E eu também não vou ficar ali olhando ali falando assim, pô, esse lead está abandonado aqui, tem 30 dias. Eu sei que ele está em agendamento. Vocês concordam? Então, isso daqui é funil funcionando. Então, por isso que eu coloquei aqui, o agendamento. Ou é você passando esse cliente para a primeira fase de proposta, né, que você vai enviar ele para o crédito, ou um agendamento de fato. Um agendamento para amanhã. O cliente está aprovado, vou agendar ele para amanhã. Ou o cliente pediu para retornar para ele daqui 15 dias, 30 dias. Ótimo, não tem problema, coloca ele em agendamento, tá? E a segunda etapa, que é quase a mesma coisa, é a segunda fase da proposta ou uma visita do cliente que realmente foi na imobiliária lá e visitou. Ótimo, são dados que a gente precisa ter. Só que isso daqui hoje, a proposta, que é o mais importante, que são dados que eu não tenho hoje em tempo real, vamos dizer assim, né? Porque, exemplo, às vezes eu puxo lá na tag de aprovado, por mais que eu consiga fazer o filtro de data, seria interessante a gente ter esses dados em proposta, porque ele me envia o relatório, igual eu mostrei para vocês ali agora. Porque isso eu vou ter de cada corretor, isso eu vou ter de cada time, isso eu vou ter da imobiliária, eu vou conseguir ajudar o corretor a performar mais com isso daqui. Pode parecer que isso daqui está sendo uma loucura agora, mas vai fazer sentido para vocês, eu garanto vocês, tá? Alguém ficou com dúvida nessa parte aqui de como fazer o lead caminhar? Queria que vocês interagissem aí, pergunta, fala, achou confuso? Tranquilo, né? Então, assim, eu vou precisar que isso comece a funcionar, pessoal, porque a gente tem muito lead na etapa de lead, eu sei que muito lead já está em atendimento, eu sei que muito lead saiu de atendimento e já está aprovado e está lá na etapa de lead ainda, só que não é bem assim, eu preciso que isso aí comece a caminhar de fato, tá? Eu vou colocar esse código aqui, pessoal, o código 872, lá na descrição do grupo, mas se vocês quiserem anotar em algum lugar, é o que a gente vai usar para fazer a proposta de fato ali. Então todo mundo vai usar o mesmo, tá? Não vai mudar nada. Eu falei no começo da reunião, mas vou reforçar aqui. Vamos lá. A gente parou de enviar o lead no bot conversa porque estava bloqueando demais e ainda não estava 100%. Por mais que a gente já conseguiu fazer venda no sistema, ainda estava um pouco confuso ali. Eu preferi parar, eu e o Renan decidimos parar e mandar todos os leads para vocês por hora no Robust para fazer esse atendimento. Vai continuar da mesma forma. Receber o lead no bot, tem que cadastrar ele no Robust, fazer o funil dele ali, porque é ali que a gente consegue ter dados, que eu mostrei para vocês, relatórios. Então, eu vou ter relatórios aí de todos os corretores, do time da imobiliária. É só assim que eu consigo qualificar se o corretor está trabalhando no formato certo, se ele está participando dos processos da imobiliária, se ele está evoluindo, e conforme isso for acontecendo, a gente consegue melhorar e qualificar cada vez mais o nosso lead e ajudar vocês a performar mais, tá? Então, vamos continuar lá. O primeiro atendimento agora vai estar o bot conversa linkado na OpenAI, né, que nada mais é lá o ChatGPT, né, mas a ferramenta que faz esse atendimento lá chama OpenAI. Aquele atendimento que eu mostrei para vocês, ele vai melhorar 200%, porque agora não vai ser um robô atendendo, vai ser uma inteligência artificial de fato, dando respostas diferentes e conseguindo caminhar com esse lead de forma diferente. Então não vai ter mensagem pronta. Ele mesmo vai identificar e ele cada vez mais vai melhorar, até ele ficar muito inteligente e a gente conseguir que essa ferramenta aqui nos ajude aí a alavancar aí e fazer o dobro de vendas que nós já estamos fazendo hoje. Que é como eu falei no começo da reunião. Hoje, para a gente performar mais, são detalhes. Essa ferramenta do bot conversa com a OpenAI é o corretor que alimenta todos os leads no sistema Robust. Então, agora, pessoal, a gente chegou no momento que são detalhes que vai ajudar a gente a performar mais. Hoje não tem nada mais drástico para falar assim, nossa, mudou isso daqui, a gente vai vender 80 apartamentos mês que vem. Não existe isso mais. Hoje são detalhes aqui que vai fazer a diferença para a gente, tá? Isso aqui eu já falei, reforçando, cadastrar todos os clientes do bot ou alimentar o cliente que já foi transferido pelo Robust. Hoje, para vocês terem uma noção, hoje vai ter lead caindo do bot conversa, né, que vai ser o lead mais qualificado, e vai ter os leads também caindo no Robust, ou seja, nós vamos ter duas plataformas caindo lead agora. Então, isso aí eu vou precisar gerar muito mais lead do que eu já venho gerando hoje.
Então eu preciso demais da ajuda de vocês. Eu sozinho não consigo fazer nenhum décimo do que a gente vem fazendo hoje. A gente vem evoluindo de uma forma assim absurda. Estou muito feliz com tudo que a gente está construindo junto. Eu vejo corretor que saiu do zero fazendo hoje 3 vendas. Eu vejo corretor que não fazia venda fazendo uma venda todo mês. Eu vejo corretor que fazia 3 vendas fazendo 5. Cara, isso é fantástico. E eu quero chegar ao ponto que todos façam pelo menos 2 vendas mês. Que é pra gente estar nessa profissão e estar feliz. Então, por isso que eu tô aqui lutando nessa ferramenta aqui já tem uns 3 meses e faço questão de trazer ela funcionando para imobiliária. Eu não quero ter ela aqui bloqueando todo mês, não quero ter ela fazendo atendimento errado. Então, por isso que eu tô aqui na luta diária para isso aqui funcionar. Só que no Robust, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês. Eu não consigo fazer isso aqui sozinho. Não tem jeito. Eu preciso do corretor olhando para cada lead. Pensa que tem um ser humano ali atrás, pessoal. Às vezes a gente esquece, fica muito no automático, querendo lead novo, lead novo, lead novo, lead novo. E esquece que atrás dali tem uma pessoa que quer comprar ou que é um curioso. A gente precisa descobrir o que é curioso e o que é cliente que vai comprar mesmo. Tá? Então, pessoal, só para a gente finalizar aqui, o que acontece? Bot conversa, 100% responsabilidade do Kyron. Eu vou te entregar um lead muito mais qualificado, um lead que vai chegar, às vezes, com pasta montada, igual eu mostrei para vocês, só que de uma forma muito mais inteligente. Só que o Robust, eu vou ter que fazer reunião com vocês agora, pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, até a gente estar com esse sistema rodando redondo. Eu não consigo mais fazer isso daqui funcionar sozinho. Eu preciso que cada um tome conta dos seus leads. Eu já transferi alguns leads, alguns corretores que saíram da imobiliária para alguns corretores trabalharem, igual ontem eu falei com a Vanine. Falei, Vanine, trabalhe os leads antigos aí também, tire isso da frente, alimenta o sistema. Então, pessoal, isso é muito importante. Se a gente não fizer isso aqui caminhar, a gente nunca vai ter dado isso daqui dos corretores, muito menos da imobiliária. Eu basicamente hoje, eu só sei o que eu gasto de tráfego pago por mês, mas eu não tenho um dado ali simples que seria quantos clientes do meu tráfego pago eu enviei para análise de crédito. Quantos clientes do corretor da Maélia, ali, por exemplo, ela mandou para aprovação de crédito que veio do lead dela ou veio do lead da imobiliária. Isso são dados importantes que a gente precisa fazer caminhar. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês. É muito importante essas reuniões de alinhamento. Eu sei que às vezes vocês estão com o cliente para responder, tá abafado aí, mas se a gente não alinhar, não evolui. Tá? Então isso daí vai acontecer com mais frequência. Essas reuniões online são importantes para a gente poder abrir o computador junto, olhar, mexer, tirar dúvida. Então, na próxima, já vem com as dúvidas, vai anotando, vai mandando no grupo, tá? É só assim que a gente vai evoluir. Então era isso aí que eu queria passar para vocês hoje. Obrigado. E em breve a gente vai se ver pessoalmente aí e fazer um treinamento presencial aí também que eu acho importante. Fechou?